Bom dia, queridos alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Como é que vocês passaram essas férias? É um momento delicado, é um momento difícil, mas nós estamos atravessando, nós vamos vencer esse momento. Daqui a pouco nós poderemos novamente estarmos juntos nas aulas presenciais e eu aguardo isso, espero isso ansiosamente, não sei vocês. Bom, hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre esse primeiro bimestre que a gente trabalhou em filosofia, lembrando que nós conseguimos terminar a nossa apostila inteirinha e hoje então eu quero trazer aqueles conteúdos à memória de vocês, apenas dar uma pincelada por esses conteúdos, tá bom? E lembrarmos que nós temos uma apostila recheada de atividades para a gente fazer daqueles conteúdos, tá bom? Então eu quero que vocês peguem o livro de atividades, ou seja, o CA, que a gente costuma chamar de CA. Uma das coisas mais legais do livro de atividades é que no início do livro de atividades ele nos oferece alguns mapas mentais, alguns esboços, alguns resumos acerca do conteúdo estudado. Então dá uma olhadinha aqui na primeira página do CA, a gente tem olhar ao redor, que é o título do volume, tá bom? E nós temos também todo o conteúdo que foi trabalhado de forma esboçada. Então eu acho que ele é o melhor resumo que a gente pode utilizar justamente para esse momento de recapitulação e para fazermos os exercícios que a gente tem no CA também, tá bom? Abra aí comigo na página 2, dá uma olhada que a primeira coisa que a gente tem aí nesse resumão é a questão do olhar e os sentidos. Vocês se lembram que a gente consegue conhecer o mundo sensível a partir dos nossos 5 sentidos. Então vamos recapitular: a visão, o tato, o olfato, o paladar e a audição. Então essas são as maneiras que o corpo humano tem de entender, de captar, de traduzir, de conhecer o mundo sensível, certo? Mais para frente, na página 3, a gente tem aqui, olhar e filosofar. Daí nós temos aqui as formas de olhar. Nós aprendemos que para a gente, de fato, conhecer o mundo, a gente precisa olhar com atenção, observar com atenção as coisas. Não basta um olhar rápido, porque um olhar rápido sobre as coisas nos faz perder a percepção do que elas de fato são. Sempre que a gente olha rápido para um objeto, a gente não consegue perceber os detalhes, as nuances, a gente não dá tempo para o nosso cérebro captar aquela imagem e pensar os aspectos daquilo que a gente está observando. Então, para a gente olhar de forma profunda qualquer coisa, que isso consiste inclusive no trabalho, o trabalho da filosofia tem a ver com isso, a gente precisa observar com atenção, admirar. O que é admirar? É ficar diante daquilo, percebendo a sua beleza, percebendo o quanto aquilo é útil, o quanto aquilo é bom, surpreender-se, encantar-se, estranhar, ter familiaridade, o quanto aquilo que a gente está observando se parece com a gente. Refletir. O que é refletir? É pensar sobre. Refletir significa pensar sobre as aplicações, os resultados, como aquilo de fato é importante para a vida. Essa observação e essa reflexão é que vai nos dar um olhar completo sobre aquilo que estamos observando. E filosofar, ou seja, investigar em busca do saber. Lembra que a gente falou que filosofia é amar a sabedoria, é amar o conhecimento? Filosofar significa você ir de encontro ao conhecimento com prazer, com amor, com desejo de conhecer cada vez mais, de crescer, de amadurecer. Então veja, formas de olhar,
observar, admirar, refletir, que vai resultar no filosofar. E o que a gente pode observar? A gente pode observar a natureza, a gente pode observar os seres humanos que fazem parte da natureza também, as circunstâncias do dia a dia, tudo que tem a ver com a vida é observável, é passivo de ser filosofado, vamos dizer assim. Tá bom? Daí nós vimos a respeito do Empédocles, do Demócrito, do Tomás de Aquino, cada um deles tendo um conceito diferente acerca daquilo que eles observavam, tá? Então retomem lá os conteúdos para vocês lembrarem cada uma daquelas coisas. A gente aprendeu também que o ato de filosofar, de ir em busca do conhecimento, vai nos fazer necessariamente primeiro, perguntar como é que isso que eu estou observando funciona, de onde ele veio, para onde ele vai, quais são as nuances, quais são os aspectos diferentes desse negócio que eu estou observando. Será que ele sofre variações? Será que ele é permanente, ele é estável, ele nunca muda? Outra coisa, vai nos fazer dialogar sobre ele, pensar os aspectos diferentes desses elementos que estamos observando. Lembra que nós falamos também da importância do círculo, quando a gente forma um círculo e que a gente consegue olhar uns aos outros para a gente conversar sobre uma determinada coisa. Lembra que eu falei para vocês da importância de valorizar o ponto de vista do outro, porque o ponto de vista do outro completa o meu olhar? Só estou retomando algumas coisas, trazendo à memória aquilo que ficou nos meses anteriores. Lembra que nós falamos sobre os pressupostos? O que são os pressupostos? É quando eu tenho uma ideia por trás da minha afirmação, daquilo que eu estou expondo como uma argumentação, como uma opinião pessoal. Lembra que eu usei o exemplo da mãe que conversa com o filho e diz assim: Joãozinho, você já tem 8 anos e ainda está fazendo xixi na cama? Quando a mãe briga com o Joãozinho por estar fazendo xixi na cama com 8 anos de idade, qual é o pressuposto? Qual é a ideia por trás dessa bronca que ela está dando no Joãozinho? O pressuposto é que uma criança de 8 anos já deveria saber fazer o xixi no banheiro, tá bom? Ou no pinico, seja lá onde for. Então, pressuposto é a ideia por trás da minha afirmação, certo? Nós aprendemos também sobre a questão do argumento. O que é o argumento? O argumento é a ideia que eu utilizo para dar base para aquilo que estou falando, certo? Quer dizer, é o conjunto de ideias. Vamos supor que sua mãe de repente te encontra na cozinha, tarde da noite, pegando um Danone, sei lá. E ela chega lá e fala: Mariazinha, o que você está fazendo aqui às 2 horas da manhã, na cozinha, pegando Danone? Isso é hora de comer Danone? Daí você vai tentar explicar para ela: mãe, eu estava sonhando, tive um pesadelo, acordei. Quando eu acordei, eu percebi que eu estava com fome, que eu precisava comer alguma coisa. Vim na cozinha, a primeira coisa que eu encontrei foi o Danone. Isso que você acabou de fazer para explicar o porquê da sua ação é uma argumentação. Se ela é uma argumentação suficiente para a sua mãe abrandar a bronca que ela ia dar, eu não sei. Se esse argumento é um argumento válido, ou seja, se ele é plausível, isso já é uma outra história, mas é um argumento, tá? Argumentação são as ideias que eu utilizo para explicar uma ação, tá? Por que eu estou aqui nesse momento gravando um vídeo para vocês? Porque nós estamos em tempo de pandemia. Bom, quando eu disse estamos em tempos de pandemia, é a minha argumentação para explicar esse momento, essa circunstância, essa ação de gravar uma aula pelo vídeo, né? E não estarmos tendo aula presencialmente. Então a argumentação explica ou tenta explicar as ações dos seres humanos, tá bom?
Uma última coisa, nós aprendemos também a respeito dos critérios. O que são critérios? São formas de organizar as minhas ideias ou qualquer outra coisa que eu queira organizar. Lembra do exemplo que eu dei para vocês das bolinhas lá de casa? Eu tenho várias bolinhas de gude que eu fui... não é bolinha de gude, é aquelas bolinhas macias, né? De brincar, aquelas máquinas que a gente põe R$1 e tira a bolinha colorida. Tenho várias bolinhas daquelas em casa. Se eu quiser organizar essas bolinhas, eu posso utilizar critérios diferentes. Eu posso usar o critério eu quero separar as coloridas das que são preto e branco. Eu posso separar as verdes das amarelas. Então, dependendo do critério que eu utilizar, eu vou poder separá-las da maneira como eu desejo. Assim são as ideias. As ideias também passam por critérios, tá bom? Eu posso, por exemplo, separar as coisas a partir de determinados critérios. Eu quero separar o que é líquido do que é sólido. Eu quero separar o que é listrado daquilo que é liso. Eu quero separar aquilo que tem uma cor escura daquilo que tem uma cor clara. Então, critérios, a gente viu isso, e o filósofo que gostava de classificar as coisas a partir de critérios se chamava Aristóteles, mas eu não quero nem pensar o nome dos filósofos nesse primeiro momento, apenas lembrem das ideias, tudo bem? Então, pergunta, diálogo, círculo, pressupostos, argumentos e critérios. Bom, tudo isso vocês têm aqui nesse resuminho bem legal que o CA traz do conteúdo que a gente viu durante o bimestre. O que eu vou pedir para vocês fazerem hoje? Como nós estamos voltando às aulas, estamos no início das aulas, eu quero apenas retomar esse conteúdo para a gente começar depois o segundo bimestre, tudo bem? Então, eu vou pedir para vocês o seguinte, façam os exercícios do CA. A gente já fez alguns na sala de aula, que foi o caso desse aqui, por exemplo, que a gente tinha que circular, não é? Alguns objetos, alguns insetos, melhor dizendo, que estão aqui na frente, tá vendo? A gente tem essa imagem, era para a gente procurar esses insetos na imagem. Isso a gente já fez em sala de aula. Fizemos em sala de aula também essa imagem espelhada, que está na página 5. Então, se você não veio no dia, você precisa fazer esses dois exercícios, número 1 e número 2. Número 3, eu pedi para vocês fazerem em casa, então quem não fez, é bom fazer, tá? Que tem a ver com o quê? Fala sobre a diferença entre perguntas filosóficas e perguntas não filosóficas. Então, tem um textinho aqui nesse quadrinho verde que vai explicar sobre o que são perguntas filosóficas, o que são perguntas não filosóficas. Aqui embaixo ele vai pedir para você colocar qual é a diferença entre um e outro, e para você elaborar 3 perguntas filosóficas, 3 perguntas não filosóficas. Na letra D aqui, da página 7, não precisa fazer, porque isso aqui tem a ver com uma dinâmica de sala de aula, então a princípio não precisa fazer. Número 4 é a novidade, então vocês vão fazer o número 4, o 5 e o 6 e o 7, tá bom? Esse é o trabalho que vocês vão fazer para mim, essas são as tarefas que vocês precisam fazer. Primeiro, imagine um dia normal da sua vida, pense nas atividades que você realiza e escolha 3 delas para preencher a tabela com informações e argumentos. Por exemplo, aqui ele está pedindo para você separar atividade, gosto, não gosto e argumentos. Então, vamos supor, vamos escolher aqui 1, 2, 3, 4, 5 atividades do nosso cotidiano. Sei lá, na atividade então você pode colocar almoçar, assistir televisão, passear com o cachorro. Você pode colocar qualquer coisa que faz parte do seu cotidiano, tá? Brincar com a minha irmã, e assim por diante. Assistir vídeos no YouTube. Você vai colocar isso em atividade. Na frente, você vai responder se você gosta de fazer isso ou se você não gosta de fazer. Se você gosta, faz um xizinho no gosto. E argumentos por que você gosta de fazer isso?
Por que você gosta de passear com o cachorro? Então você vai pensar o porquê daquela ação, o porquê de gostar ou de não gostar daquela atividade. Beleza? Facinho, né? Na questão número 5, reflita e responda as perguntas a seguir. Gostar de tudo seria bom ou ruim? Vamos supor que existe uma pessoa que gosta de tudo, de absolutamente tudo. Todos os gostos, todos os cheiros, todas as músicas, gosta de todas as atividades. Isso seria bom ou seria ruim? Seria bom? Não? Seria ruim? Por quê? Então é isso que você vai responder aqui. Não gostar de nada. Vamos supor que tem uma outra pessoa que vai para o outro extremo. Ela não gosta de nada, não gosta de gosto nenhum, cheiro nenhum, música nenhuma, atividade nenhuma. Isso seria bom? Não gostar de nada? Por quê? É isso que você vai colocar aqui na número 5. Número 6. Observe as sequências e descubra o critério de cada uma e complete-as de modo que fiquem corretas. Então veja só, você vai completar os quadradinhos aqui, ó, tá? De acordo com o que você acha que é correto completar, e na frente você vai dizer qual é o critério que você usou para completar. Qual é o critério? O que você pensou quando você olhou para esse exercício e disse: aqui eu preciso colocar um triângulo, aqui eu preciso colocar uma bolinha. Por quê? Qual é o critério que você usou? Você usou uma sequência? Você usou uma lógica para completar? Você se baseou no que estava aqui anteriormente e de repente completou esses quadradinhos? Pense aí nos critérios que você usou e anote aí, tá bom? Descubra, número 7, descubra o critério usado nessa sequência e de acordo com ele desenhe a figura que falta. Então você vai olhar para esse desenho, número 1, primeiro, segundo e terceiro, vai completar esse desenho aqui nesse quadradinho maior, tá bom? E embaixo vai colocar qual foi o critério utilizado para completar esse quadradinho. Aqui, ó, tá em azul e vermelho. Então você pode utilizar uma caneta azul e uma vermelha para fazer isso, ou um lápis de cor, tá bom? Pode ser um lápis azul, um lápis vermelho, e você vai completar isso aqui, tá bom? Fazendo esses exercícios é uma ótima maneira de retomarmos os conteúdos anteriores, tá bom? E depois que você terminar de fazer isso, dá uma olhadinha lá na apostila inteirinha, vê se está faltando alguma pergunta, algum exercício para fazer, tá bom? De repente alguma coisa ficou para trás, de repente você esqueceu, você deixou para fazer num dia e acabou tendo um imprevisto e não conseguiu fazer, tá bom? Essa é a minha orientação para a nossa aula de hoje. Então, boas atividades para vocês e até a próxima aula, até a próxima semana. Tchau, tchau!